É natural, a gente está num momento ruim, então a gente olha para o momento, a gente acha que tudo está perdido, tudo está difícil, as coisas estão fora do controle e parece que nós não retomaremos esse controle. Mas essa não é uma verdade. Quando a gente faz um recorte mais amplo do período que a gente está vivendo, por incrível que pareça, a gente está numa evolução. É como se nós estivéssemos despertados ainda lá no alto de uma roda gigante, a gente começou a descer, a gente tinha um controle na descida e agora a gente está na parte mais baixa. Mas vai ser inevitável. O mundo mostra que está sendo inevitável. A esquerda, apesar de toda a pressão que ela faz no mundo, a esquerda vem perdendo espaço, a esquerda vem perdendo controle, a esquerda vem perdendo o poder de manipulação que eles sempre tiveram, principalmente por conta das redes sociais. O senhor falou uma coisa muito importante, a grande mídia, o papel da grande mídia. Eu citei há pouco, o Stalin dizia, a imprensa é a arma mais poderosa do partido, e o que a gente vê é só propaganda o tempo inteiro. Esse volume gigantesco da Lei Rouanet colocado agora, e da forma que ele foi colocado, quando a gente vê os valores, para onde foram os valores, para os grupos que foram, está na cara que é para comprar apoio maciço, principalmente porque o maior valor foi para artes cênicas, não foi nem para o audiovisual, ou seja, teatrinho pequenininho, numa cidade pequena, o cara está lá recebendo um mensalinho via Lei Rouanet. É isso que eles estão fazendo. Passado um ano de governo, passado um ano longe da pasta do Ministério, da cadeira do Ministério, a gente sabe que a direita chegou ali sem estar até preparada para isso. Faltavam projetos, a gente não tinha acesso, a gente não sabia nem como ter o acesso ao projeto, a gente não sabia nem fazer o projeto, a gente não tinha nem um projeto para reivindicar essa Lei Rouanet. Como é que o senhor vê, passado um ano, a forma que a direita, os conservadores, o povo brasileiro precisa se estruturar, como é que ele precisa fazer? Porque nós voltaremos ao cargo, se Deus quiser, nós voltaremos ao poder. A gente pode não ter o poder completo, mas nós voltaremos ao poder. Como é que a direita hoje, passado esse período, como é que o senhor analisa e vê como é que a direita deveria se organizar para, estando lá, poder fazer algo muito melhor e muito maior do que a gente fez nesse período passado do presidente Bolsonaro? Gustavo, outro dia alguém virou para mim e falou assim, acabou. Eu falei, cara, não acabou não. Eu já falei esse acabou aí muitas vezes há mais de 30 anos. É um ciclo. E você tem razão, sim. E é o que eu disse. O que aconteceu em 2018 e nos anos de governo Bolsonaro é algo que o brasileiro vai lembrar sempre. Isso não vai mudar. A gente colocou uma pedra ali primordial. Ela vai ser o princípio de uma mudança para todos nós. Porque isso é uma coisa longa. Como você disse, a massificação da informação de esquerda no mundo é assombrosa. As pessoas falam de sexualização infantil, falam de pedofilia como doença. Hoje você tem o tempo inteiro a questão da homossexualidade, como se isso fosse a coisa mais, como se a sua sexualidade fosse a coisa mais importante da faceta do seu caráter. Tem diversas coisas muito mais importantes do que com quem eu transo ou com quem eu deixo de transar. Me desculpe, é minha opinião. Sou casado há quase 20 anos, sou muito feliz com a minha esposa e isso, sem dúvida nenhuma, é o alicerce, mas ele não é a coisa mais importante. O caráter, a sua honestidade, a forma como você trata as pessoas, a sua educação, são coisas muito mais importantes. Mas, de fato, Gustavo, outra coisa que você disse que é importante é que as pessoas, durante o governo Bolsonaro, eu acho que tinham a impressão de que aquilo era eterno. Então, as pessoas ficaram num estado confortável, principalmente na cultura. O Gustavo é testemunho, o Lopes sabe que o quanto a gente falava, poxa, procurem a Secretaria de Cultura, apresentem os seus projetos. A Secretaria de Cultura ela não tem nem a responsabilidade, nem a autoridade, nem a permissão, nem a legitimidade para investir, para decidir projetos. Os projetos têm que ser apresentados. Eu vi muita gente que, em vez de tentar conversar, me atacou, porque queria o meu cargo, porque queria oportunidades. Ou seja, o cara quer que o governo seja de direita, mas quando a gente assume, ele quer agir exatamente como os governos de esquerda. Isso acontece muito, porque a gente não pode, desculpa aqui, tá? Mas a gente não pode agir como a esquerda e querer representar a direita. Eu estou vendo muita coisa e é aquela velha história, tem dois cachorros brigando, eu não vou brigar como os cachorros, eu vou agir como ser humano, eu vou ter estratégia, eu vou tentar dominar a situação com o meu intelecto, não com a minha agressividade. Claro que é assim. Eu acho também que a direita pagou, os conservadores pagaram um preço muito alto por não ter organização, mas a gente precisa ser maduro o suficiente para analisar. Os caras estão no poder há 30 anos, o Thiago das Tesouras está no poder há 30 anos. Você não pode querer que em 4 anos a gente resolva os problemas de 30.
O presidente Bolsonaro fez muita coisa, está pagando um preço muito alto. Eu vejo gente agora questionando o presidente Bolsonaro, atacando gente que outro dia não era ninguém no cenário e que hoje se intitula o rei da direita. Teve gente que atrapalhou o governo por 4 anos e hoje quer ser liderança conservadora. Então, assim, primeiro que nós temos que ter é fibra moral para resistir o que está acontecendo. E, Gustavo, tudo isso começa em casa. Parece bobagem, tá? Mas tudo isso começa em casa. É óbvio que a gente está sofrendo um ataque absurdo. A questão da colocação das vacinas de Covid no PNI é uma vergonha. O mundo está na contramão. Eu fiz perguntas simples para a ministra da Saúde e ela fugiu. Eu fiz uma pergunta simples. Eu perguntei para ela, ô ministra, o médico vai continuar tendo autonomia no tratamento? O juramento de Hipócrates vai ser respeitado? Ou o médico só vai poder oferecer um tratamento se ele fizer amém, se ele jurar lealdade ao Ministério da Saúde? Isso é muito sério. Essas pessoas estão querendo inocular na população porque tem interesse financeiro. Sabe aquele negócio de acuse-os do que eles fazem? Né? Acuse-os do que nós fazemos, né? Que é o que eles fazem. Lembra aquela história do $1 por vacina? Que foi absolutamente sem fundamento, sem prova nenhuma? Aí eu pergunto, será que essa turma não está muito interessada em $1 por vacina? Porque, cara, essas pessoas, elas ficam o tempo inteiro na ponta da língua com o Estado democrático de direito. Vocês não têm esse direito, porque vocês são corruptos historicamente. Vocês não representam a ética e a moral do povo brasileiro. Vocês são uma minoria que, como já foi dito outro dia, quer ser presidente para sempre, porque se eles puderem, eles vão se perpetuar no poder para sempre. O que acontece é o seguinte, nós precisamos, com muita calma, não vai ser com discurso esbaforido, que a gente vai mudar esse quadro. O que a gente precisa entender é que nós temos eleições em 2024, muito importante nós formarmos novos prefeitos, novos vereadores, porque são eles que vivem lá, ó, no bairro, no município, na cidade. O Brasil não é feito... O presidente Bolsonaro sempre falou mais Brasil, menos Brasília. E o que a gente está vendo enche os bolsos de Brasília, né? 16 bilhões liberados, ela nem pode. Existe um teto. Isso aí é mais uma mentira. É mais um castelo de areia que vai desmoronar. Agora, aqui vai um aviso para todas essas pessoas que estão no poder hoje. O poder é cíclico. Uma hora vai voltar para o povo. Uma hora vai voltar para quem presta. E tudo que vocês estão fazendo agora vai ser responsabilizado. Então a gente não tem que ter medo, não tem que recuar. Desculpa, tá? Mas fraqueza atrai agressividade. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.